E agora nós seguimos, Érica Leal está aqui com a gente, tratando de acessibilidade no Distrito Federal. A gente vai saber da realidade enfrentada por pessoas com deficiência física circulando no metrô. E ela vai explicar para a gente como é que é a situação, onde ela está agora, qual estação você está, Érica, e como é que é por aí. Oi, Neila, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no DF no ar. Nós estamos na estação Águas Claras e por aqui elevador está funcionando, existe aí uma reformulação da sinalização aí para as pessoas com deficiência visual também. Por aqui tudo certo, bem diferente do que aconteceu há pouco tempo atrás, né? Uma semana atrás, um senhor em uma cadeira de rodas foi descer pela escada rolante porque o elevador não estava funcionando e acabou tendo uma queda, foi um acidente aí complicado, ele precisou levar pontos na cabeça. Para explicar a situação geral do metrô, nós estamos aqui com o diretor técnico do metrô DF para explicar, inclusive, essa situação que ocorreu lá na estação Galeria. Bom dia para você, Fernando. O que está sendo feito para resolver essa situação? E sabemos que não é a única, né, de elevador não funcionando. Bom dia, Érica. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que nos assistem. É importante destacar que esse acidente que ocorreu na Estação Galeria, no acesso externo a ela, é um fato isolado, né? Não é corriqueiro esse tipo de acidente, esse tipo de situação ocorrer dentro do metrô DF. Naquele caso específico, o elevador estava paralisado e continua, né, desde o início desse mês de maio, por uma questão de vandalismo. E ao chegar no acesso, essa pessoa cadeirante, ela deparou com o elevador parado, né? E ela foi na escada rolante que estava funcionando, né? E ali em algum momento ela desequilibrou e acabou caindo e sofrendo esse acidente. O que o metrô vem fazendo nesses casos específicos? Primeiro, intensificando toda a manutenção corretiva e preventiva desses equipamentos, sejam escadas rolantes ou elevadores. Hoje o metrô ele tem um total de 161 equipamentos. Desses 161, somente 6 estão inoperantes, né? 3 foram devidos ao alagamento que houve na estação lá na região de Ceilândia e outros 3 que estão paralisados, inclusive o da estação Galeria, foi por vandalismo, né? Então a gente tem aí um número bem reduzido de equipamentos inoperantes perto de um todo. Mas a gente vem intensificando ao máximo essas atuações. Com relação ao acontecido mais específico, o metrô ele tem um procedimento operacional com empregados devidamente treinados, agentes de estação, agentes de segurança, que quando uma pessoa ela acessa a estação e ela se depara com uma dificuldade, qualquer que seja, ele pode procurar um empregado da companhia. Esse empregado, ele vai conduzir essa pessoa, independente de qual seja a situação dela, seja uma dificuldade física, visual, comportamental, ele vai conduzir essa pessoa até a plataforma, vai embarcar essa pessoa com toda a segurança, vai questionar a pessoa em qual estação ele vai descer. A pessoa informando, automaticamente esse empregado ele faz uma comunicação ao nosso centro de controle operacional, que faz todo o monitoramento desse trem e avisa aquela estação que a pessoa vai descer, que falou que vai descer, para que quando o trem chegar lá, naquele carro específico, um outro empregado da companhia vai estar ali para recepcioná-lo e auxiliá-lo na saída da estação. Então, qualquer pessoa que se sentir com alguma dificuldade, não se acanhe, pode procurar um empregado da companhia e solicitar o devido auxílio. Todos os empregados estão devidamente capacitados. Desde o ano de 2021, esse procedimento ocorre. Fernando, muito obrigada pela sua resposta. A Neila Medeiros, lá diretamente do estúdio, tem uma pergunta para você, ela vai fazer e eu repito aqui para você. Érica, quando a gente noticiou esse caso, o que foi dito pra gente, né? O elevador estava quebrado, precisaram pedir as peças, não chegou ainda. A pessoa tem que pedir ajuda
para um funcionário. Os funcionários falaram que não tem preparo e nem foram orientados de como ajudar uma pessoa deficiente. A pessoa deficiente não tem que pedir ajuda. Ela tem que ter acessibilidade e tem que ter condição de transitar, ok? Eu quero saber o seguinte, quantos elevadores tem em cada estação para caso um quebre, a gente tenha uma retaguarda? Porque ele está falando de uma realidade diferente da que a gente encontrou, inclusive conversando com profissionais da segurança. Quantos elevadores tem que ter em cada estação pela quantidade de pessoas que circulam por ela? Perfeito, Neila. A Neila observou o seguinte, que quando a gente fez matéria sobre o caso, né, os funcionários do metrô disseram que, na verdade, eles não têm esse treinamento. E ela pontuou que, na verdade, a pessoa com deficiência, ela precisa não ser ajudada, ela precisa ter acessibilidade, ela precisa estar apta para poder se movimentar, se deslocar pela cidade. Aí ela quer saber o seguinte, quantos elevadores existem para o número de pessoas que circulam e se existem elevadores que ficam na retaguarda, né? No caso de um elevador não estar funcionando, se existe alguma outra opção de elevador funcionando para que possa obedecer aí a necessidade. Hoje, em específico, elevadores, nós temos 94 elevadores. Tá? Desses 94, 3 estão inoperantes. Cada plataforma, igual a gente pode observar que nós estamos em uma, ele possui um elevador. Então, ele não tem um backup. O backup é a escada rolante. No caso, caso ele esteja inoperante, por qualquer coisa que seja, o empregado, e eu volto a afirmar, eles são treinados. Pode ter acontecido, de repente, uma informação um pouco distorcida e ele não conseguiu falar o devido treinamento. Mas, desde 2021, os empregados possuem esse treinamento e, ano a ano, possuem reciclagem disso, né? Para justamente fazer esse transporte, seja de um cadeirante ou de um deficiente visual, pelos caminhos das estações, inclusive as escadas rolantes. Que outras medidas vocês têm adotado para facilitar a vida de quem precisa ter esse acesso, né, também ao transporte público à nossa cidade? Tá. A gente vem intensificando algumas ações com relação à acessibilidade. Que, na verdade, a acessibilidade é você dar as condições de qualquer pessoa com autonomia e liberdade, ele acessar qualquer edificação. Então, o metrô ele tem, desde o ano de 2022, um contrato que ele está fazendo todas as adequações físicas e de comunicação das estações. As estações, elas sempre foram acessíveis, mas com atualizações de norma, há necessidade de a gente fazer alguns ajustes nesses dispositivos, sejam eles nos corrimãos, sejam eles nos pisos táteis e assim também nas comunicações. Outras questões importantes foi a permissão do cão de serviço e cão guia, né, que o metrô hoje permite o acesso. Então, a pessoa que ela é auxiliada por algum animal, no caso específico de um cão, ele tem toda a autorização para poder acessar e embarcar com o seu auxílio ali, dando a devida autonomia. Outra ação é justamente você estender esse transporte acessível a todas as outras regiões, no caso expansões, né, e horários, como foi feito agora no domingo que iniciou. Muito obrigada pela sua participação aqui no DF no Ar. É com você, Neila. Pois é, então vamos fazer isso, vamos adaptar, vamos ampliar a quantidade de elevadores nos espaços públicos de grande circulação para a gente ter backup, porque já começa errado daí, né? A gente precisa ter opção. Obrigada, agradeço ao entrevistado pela participação.